Olá, sexto ano, como vocês estão? Na nossa última aula, nós conversamos um pouco sobre a música primitiva. Quais os instrumentos musicais eram usados, de quais materiais eles eram construídos e em quais contextos essa música era executada. Na nossa aula hoje, a gente vai seguir um pouco na linha do tempo, adiantar alguns bons anos e chegar na música grega. Quais os instrumentos eram utilizados? Em que contexto essa música acontecia? O que os filósofos da época pensavam a respeito da música? E qual o legado da música grega na música que a gente ouve hoje? É importante destacar que grande parte da produção da música grega e da música romana também se perdeu, não só pelo processo natural do tempo, do desgaste do material que restou da época, mas principalmente porque no período da Idade Média, que veio posteriormente, a Igreja Católica buscava banir tudo aquilo que remetia ao passado pagão e ao culto dos antigos deuses. A mitologia grega atribuía à música origem divina e designava como seus inventores e primeiros intérpretes os deuses e semideuses, como Apolo e Orfeu. Segundo a lenda, Orfeu teria conseguido a permissão para resgatar a sua amada Eurídice, convencendo Hades, que era o deus do mundo inferior, através da sua voz e da sua cítara. As pessoas na época pensavam que a música tinha poderes mágicos e era capaz de curar doenças, purificar o corpo, o espírito e operar milagres na natureza. Para o filósofo Aristóteles, a música agia sobre a vontade dos seres humanos. Dessa forma, ela representaria os estados da alma, como brandura, ira, coragem, temperança. Portanto, quando ouviam uma música, acreditavam que o sentimento que ela representava passaria para eles. Ou seja, a música tinha capacidade de afetar o caráter das pessoas. Se eles ouvissem uma música inadequada, se tornariam pessoas más, assim como se tornariam pessoas boas se ouvissem uma música adequada. Da mesma forma, Platão escreve sobre como deveria ser a música no estado ideal e na formação daquele que seria o cidadão ideal. Deixai-me fazer as canções de uma nação, que pouco me importa quem faz as suas leis. Ou seja, a música estava completamente ligada à formação do cidadão e era completamente importante para que esse cidadão fosse o ideal para aquele estado que também seria ideal. E ele também destaca que deveria haver um equilíbrio entre a música e a ginástica. Aquele que combina a música com a ginástica na proporção certa e que melhor as afeiçoa à sua alma, bem poderá chamar-se verdadeiro músico. Desde os tempos mais antigos, a música sempre foi um elemento presente nas cerimônias religiosas, e na Grécia não poderia ser diferente. No culto a Apolo, que era o deus da poesia, da arte, da harmonia, da cura, a lira era um instrumento musical utilizado. A lira e a sua variação um pouco maior, que era a cítara, que eu citei anteriormente quando eu falava de Orfeu, eles eram instrumentos de 5 a 7 cordas. E mais tarde, esse número chegou a 11 cordas. E elas eram tocadas tanto a solo, tanto quanto acompanhando o canto e a recitação de poemas também. Já o aulo era usado no culto a Dionísio, deus do vinho, das festas e dos prazeres materiais. Era um instrumento que se assemelha muito a uma flauta, mas não chega a ser uma flauta. E muitas vezes, na maior parte das vezes,
o aulo tinha 2 tubos, igual a gente pode ver aí nas imagens. O som do aulo era bem estridente. Como eu disse anteriormente, a música poderia ser tocada tanto a solo quanto acompanhando o canto e a recitação de poemas. E ela era apresentada nos teatros gregos, em concursos de tocadores de cítara e aulo, e também em festivais de música. Na imagem, vocês podem observar o que era o espaço físico do teatro grego. No centro, naquele espaço maior ali embaixo, era onde quem estava se apresentando ficava. E o nome desse lugar era orquestra. Daí a origem do termo que a gente usa hoje para falar desses grandes conjuntos instrumentais, com os violinos, os contrabaixos, os violoncelos e a figura do maestro. O mais antigo registro de música escrita que nós temos hoje é o Epitáfio de Céiquilos. É uma pedra funerária onde estava escrita uma espécie de canção de bebida, com notações da melodia musical, que data do século I d.C., possivelmente. Na imagem vocês podem observar essas letras um pouco maiores, né? Eram as letras da canção, e esses símbolos menores em cima das letras são essas notações musicais. O autor é identificado nas primeiras linhas como sendo o Céiquilos. Mais tarde, essas notações musicais foram decodificadas por pesquisadores e pelo trabalho de musicólogos, e hoje é possível ouvir versões de como seria essa música possivelmente. Depois de assistir a nossa aula, eu peço que vocês se dirijam ao Google Sala de Aula, onde eu deixei alguns links com exemplos de música que vão complementar o que nós vimos hoje, e deixei também uma atividade valendo nota, com a explicação. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, vocês podem fazer por lá mesmo, que eu vou estar à disposição para ajudar, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima!